Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós retornamos à nossa igreja para juntos podermos servir ao nosso Senhor. Retornando agora, sexta-feira, já estávamos aí à disposição da igreja, já fizemos algumas visitas e hoje estamos aqui de volta a esse púlpito para prestarmos culto ao nosso Deus. Então somos gratos a Deus e temos a alegria de rever os irmãos aqui, somos gratos a Deus por revê-los. Muita saudade de estar junto dos irmãos. São poucos dias, mas deu saudade de estar aqui. Mas Deus nos permitiu descanso. Estivemos bem ali na casa da nossa sogra, ali no interior do estado, no norte. Não pudemos pescar, mas a pescaria está lá marcada para um momento breve a gente poder fazer. Mas foi muito bom poder descansar. Eu agradeço a igreja por esta oportunidade. Feito isso, irmãos, eu gostaria também de dar alguns avisos. E um desses avisos é a nossa sessão ordinária, que será no próximo domingo. Nós precisamos ainda fechar alguns assuntos deste ano. Nós precisamos tratar alguns assuntos para o ano que vem. Também nós precisamos fazer ali uma chamada de quórum. Então nós precisamos da maioria dos irmãos, porque nós faremos a substituição de alguns líderes ou de um líder estatutário. Então necessita de quórum para isso. Nós já faremos aqui a primeira convocação para esta substituição. Então você que é meu irmão, que está aqui, que está ouvindo, você está sendo convocado para o próximo domingo, às 9 horas da manhã aqui, para que nós possamos fazer essa sessão, esse trabalho administrativo da obra de Deus. Nós contamos com você, ok? Então esse é um dos avisos que nós temos para fazer e nós gostaríamos de tratar desse assunto. Feito isso, nós precisaremos, esta semana, uma reunião com os líderes, até para nós tratarmos de alguns assuntos desta sessão. Então, nessa semana, nós vamos estar marcando uma reunião com os líderes para tratarmos dos assuntos da próxima sessão. Feito isso, meus irmãos, eu quero convidar você para baixar a sua cabeça, para que nós possamos orar ao nosso Deus, para que possamos pedir a Ele para que venha estar presente, participar deste culto que é a Ele, e que Ele possa falar no seu coração, nos nossos corações. E se há alguém aqui que adentrou, que carece da misericórdia, da graça de Deus, coloque diante de Deus, que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Vamos orar nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos nesta noite aqui. Noite esta, Senhor, que foi por permissão do Senhor, pois nada acontece sem a sua vontade, sem a sua permissão. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muitas coisas que nós queríamos que acontecessem não aconteceram, mas nós sabemos que as melhores coisas o Senhor tem feito por nós, ainda quando não entendemos por quê, mas o Senhor sabe para quê. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa, cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nesta noite, aqueles que estão assistindo nas suas casas, nos seus trabalhos, para que a bênção do Senhor os alcance, para que a fé no Senhor os alcance. Fé essa que possa tirá-los do sofrimento psicológico, Senhor Deus, da depressão, da enfermidade, Senhor Deus, da dúvida, e que haja fé o bastante para uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus, para que haja paz nesses corações que porventura não tenha. Que a sua bênção os alcance, Senhor Deus, seja aqui, ou seja os que estão assistindo, ou os que hão de assistir. Nesta noite nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, crendo que o Senhor tem poder para transformá-las e para cuidar de nós. Desta forma nós queremos pedir, Senhor Deus, receba este culto, seja com as músicas, com os irmãos e as irmãs, na sua instrumentalidade, os irmãos ali no som, na mídia, no portão da igreja, Senhor Deus, também na porta da igreja, que tudo venha a ser para a sua honra e para a sua glória, que o Senhor possa ser, Senhor Deus, que esta noite a tua palavra, ela possa fazer transformação. E a nós, Senhor Deus, usa-nos como instrumentos do Senhor, que o seu Santo Espírito tenha todo o poder e liberdade para fazer aquilo que lhe apraz. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, do versículo 50 ao 58. 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 58. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler o verso par e os irmãos lerão os ímpares, que vai estar projetado aí, tudo bem? Então eu vou começar no versículo 50,
Os irmãos vão começar no 51 e aí sucessivamente, ok? Diz assim a palavra de Deus: isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. - 55. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nesta noite nós estaremos falando em a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde ali ele ensina para aquela igreja sobre algumas coisas que ele precisava ensiná-los, porque eles estavam equivocados. E por conta desse equívoco, eles estavam abalados, ou corriam o risco de serem abalados na sua fé. Então a nossa proposta nessa noite é pregar sobre não deixando ser enganado, abalado e nem enganado. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos passar agora para o período de louvor nesse momento. A palavra está com o ministério de louvor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Quão bom, né? Estar na casa do nosso Deus para prestarmos um louvor, um culto de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Como dizemos ali que a palavra do Senhor nos diz, né? Que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então que nós possamos ter sempre essa certeza em nosso coração, que tudo que nós fizemos para o Senhor não é em vão. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Essa noite quero agradecer a você que está nos visitando. Estou vendo aqui pessoas diferentes hoje no nosso templo. Que Deus esteja te abençoando e que possa juntamente conosco nesse momento adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Tu és minha vida, Jesus.
és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Peça ao Senhor. A tua presença Entre na presença do nosso Deus. é o meu Atrai o
essa possa ser a tua vontade. Ser atraído por Jesus Cristo e de encontro com Deus. Quão maravilhoso é, irmãos, sentir a presença, estar na presença e permanecer na presença do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar Atribulado Coração. Se você está passando por algum momento de dificuldade, alguma tribulação, preste atenção o que Deus nos diz através desse hino tão grandioso e tão maravilhoso. E ele diz: mas vem sem demora. Não demore. Não perca tempo, meu irmão. O tempo é esse, que nós estamos aqui agora, na presença do nosso Deus. Amém? Então vamos cantar Atribulado Coração. Neste momento você possa também estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas aqui ao altar do Senhor. Glória a Deus. O próximo cântico diz: leva-me além. Ó Deus, leva-nos a lugar maravilhoso, a um lugar de conforto, a um lugar que possamos te adorar em espírito e em verdade. Render adoração ao nosso Deus, nos derramar na presença do nosso Deus. Nós temos que sentir realmente
essa vontade, esse anseio de adorar o nosso Deus, você vai ver quão maravilhoso é aonde Deus pode te levar. Amém? Leva-me
coração, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Busca, irmãos, intimidade com o Senhor. Busque permanecer sempre com o nosso Deus. Não há prazer imensurável, não há nada que nós possamos realmente sentir mais gozo do que ter intimidade com o nosso Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Não desanime. Não perca esperança, não perca a fé. Renove as suas forças a cada dia. Porque sabemos que tempos difíceis temos passado, temos vivido. Mas nós temos nosso Pai Celestial. Então se renda neste momento. Aqueles que souberem esse cântico que vamos cantar agora, que diz: rendido estou. Que você possa fechar os teus olhos neste momento. Que você possa cantar. Que você possa fazer esse propósito com Deus neste momento. Sim, assim: Senhor, eu quero me render aos teus pés. O início começa: toma-me, rendido estou. Irmãos, não cante isso em vão. Como a palavra que o pastor diz ali, a última frase do texto que ele leu, não é em vão você permanecer na presença do nosso Deus. Você se encontrar aos pés da cruz. Venha pedir: Senhor, vem limpar as minhas mãos, vem purificar o meu coração. Eis-me aqui, Senhor, rendido estou aos pés da cruz. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és teu. Jesus. Aleluia, Senhor. Meus momentos e os dias Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, oh, oh,
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Senhor, faz em mim, Senhor, o teu querer, faz em nossas vidas, ó Deus, a tua vontade sempre, ó Deus, seja permanente, que prevaleça em nossas vidas, sempre, sempre a tua vontade, ó Deus. Rendemos aos teus pés, ó Deus. Queremos sempre estar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, onde o Senhor um dia derramou o seu sangue por cada um de nós. Amor inagolável, aquele que o Senhor nos deu naquela cruz, naquele dia, naquele Calvário, ó Deus. Só temos que te agradecer e pedir misericórdia, misericórdia por nossas vidas, por nossas almas. Sem ti nós não somos nada, ó Pai. Então queremos humildemente render aos teus pés. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus possa receber este louvor como uma oferta de amor da tua igreja e que ela possa, de fato, esta mensagem cantada ter falado ao seu coração. Eu quero, neste momento, orar pelas nossas crianças. Hoje tem bastante. Orar também pelos nossos adolescentes, jovens, né, os nossos juniores. E por aqueles irmãos que fizeram aniversário esta semana. Essa semana nós tivemos lá no dia 12 a irmã Marinalva, a diaconisa irmã Marinalva. Tivemos lá no dia 19 o Vitor Hugo, meu filho. Tivemos no dia 25 o Emanuel, meu filho também. Dia 26, se eu não me engano, foi o Pedro Henrique. O Vitor Sabino, né? Vitor fez agora dia 28, né? Vitor, filho da Luzia e do Neto, também fez aniversário dia 28. Amanhã é a irmã Cecília, então os irmãos enchem lá o telefone, a caixa de mensagem da irmã Cecília, que amanhã ela faz aniversário também. Então eu quero agradecer a Deus junto com os irmãos. Lembrando, irmãos, na verdade foi uma lembrança dele, né? Essa semana eu estava lá na roça, lá descansando, o irmão Manel manda uma mensagem perguntando se eu lembrava da data. E eu, sinceramente, não lembrava. O irmão Manel está fazendo 10 anos, é um dia antes do aniversário do Pedro Henrique. O irmão Manel está fazendo 10 anos de convertido. 10 anos que Jesus chamou ele para ser servo, e ele atendeu esse chamado. Tem sido aí um grande evangelista, um obreiro aí na obra de Deus. Graças a Deus ajudou aqui na substituição das férias do pastor, né? É um servo que está trabalhando. Então louva a Deus pela vida do irmão Manel. Então junto com você eu quero agradecer pelas crianças, adolescentes da nossa igreja,
pelos jovens e também pelo aniversário de conversão do irmão Manuel. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu tenho um sonho aqui nesse bairro. O meu sonho é que nós consigamos evangelizar o bairro do Rio Marinho. Ganhar pessoas para Cristo é um trabalho do Espírito Santo, mas o meu trabalho, o seu, é pregar o Evangelho. Que muitas outras pessoas possam contar conosco aqui. A gratidão a Deus por terem sido achados por Jesus Cristo. E eu conto com você, meu irmão ou minha irmã, para que juntos nós possamos sonhar e realizar esse sonho de pregar o Evangelho neste bairro. Esta igreja não foi colocada aqui por acaso. Ela foi colocada por Deus aqui, com o objetivo de ganhar pessoas, de dizer para as pessoas que a vida que elas estão vivendo sem Jesus é uma vida de perdição. Nós precisamos ter coragem para cumprir o ID de Jesus. Então eu quero desafiar você, em nome de Jesus, vamos colocar isso em prática, vamos fazer isso, vamos pregar o Evangelho de Jesus. Foi para isso que a igreja foi chamada. Não tem outra coisa a não ser testemunharmos de Jesus, sermos luz e sal, onde quer que nós estejamos. Mas fomos plantados aqui para esse trabalho. Então, agradecendo a Deus e lembrando pela vida do irmão Manel, dos irmãos que aqui estão conosco, que foram ganhados aqui nesse período, nesses 10, 5, 6 anos, que Deus possa permitir que outras pessoas ganhem, sejam ganhas para o seu ministério, para a sua obra, e que sejam salvas em nome de Jesus. Não queremos religiosos, queremos pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar com a Tua igreja, cultuando, louvando o Seu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelas músicas selecionadas, a ponto que falaram aos nossos corações. Eu te agradeço pela vida dos Teus servos e servas do louvor, que têm se esforçado, Senhor Deus, para trazer a mensagem cantada. Muito obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações. Somos gratos também, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã que aqui está, que congrega, Senhor Deus, em nome de Jesus, não em nome de pessoas, que sabem que seu compromisso aqui é com Jesus e aqui estão a trabalhar. Eu peço que o Senhor dê força, dê unção dos altos céus, que o Senhor possa estar restabelecendo a cada irmão, a cada irmã, para que tenha ânimo para trabalhar na Tua obra, Senhor Deus. Eu sou grato por cada irmão, cada um que está na Tua obra, mesmo que não esteja presente, mas esteja compromissado com a Sua obra aqui, Senhor Deus. Quero agradecer pelas crianças desta igreja, pelos adolescentes, juniores, jovens, que o Senhor Deus, a Sua palavra esteja alcançando a eles, que nada, Senhor Deus, atrapalhe a alegria destas crianças, destes adolescentes, destes jovens, Senhor Deus, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, mas é muito ruim quando os nossos jovens, crianças, adolescentes, estão entristecidos por alguma coisa. Então, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Sua presença, que não seja do pastor, que não seja de nenhum membro, que nada venha entristecer, Senhor Deus, o desejo desses seres seus de Te servirem, de Te adorarem, que nada tire a alegria deles de Te servirem, nada atrapalhe os sonhos que eles têm no Senhor, Pai, para que eles possam crescer na graça do Senhor. Abençoe que a Tua palavra tenha morada nos seus corações, que eles possam a cada dia estarem concisos, Senhor Deus, sabendo que a Sua palavra é base para a sua vida futura. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, também peço pelos aniversariantes, quero agradecer porque o Senhor permitiu mais um ano de vida para o Vitor Hugo, meu filho, Emanuel, ali a irmã Marinalva, o Vitor, filho do irmão Neto, da irmã Luzia, o Pedro Henrique, Senhor Deus, muito obrigado. Eu peço que o Senhor possa abençoá-los, que Senhor, dê vida, Senhor Deus, para cada um deles, e vida com Jesus, e que eles saibam contar os seus dias na Tua presença, Senhor. Queremos agradecer pela vida do irmão Manuel, onde tem 10 anos de nascido, Senhor Deus, 10 anos que Teu servo ouviu a Tua voz, mas acima de tudo agradecer pela persistência da Tua serva irmã Carlita, que orou, Senhor Deus, por 20 anos para a conversão do seu marido, e o Senhor ouviu a oração dela. E eu quero que nesta noite, Senhor Deus, as irmãs que porventura têm o seu marido que não se converteu ainda, que elas creiam que o Senhor pode transformar o coração deles, que elas não desistam, que os esposos que têm as esposas que ainda não são servas, que eles creiam que as suas esposas podem ser transformadas, que eles não desistam de orar por elas. Os filhos que têm os pais que não são servos, que creiam que o Senhor vai transformá-los, que os pais que têm os filhos que não foram transformados, que creiam que o Senhor vai transformar, que nenhum deles desista de orar, que continue firmes, crendo no poder do Senhor.
Santo Deus e eterno Pai, eu quero te pedir que receba os dízimos e ofertas hoje doados aqui na sua presença. Que sirvam, Senhor Deus, para a obra do Senhor neste local. Que ela seja para a sua honra e para a sua glória. E neste momento, Senhor Deus, eu te servo seu. Eu te peço em nome de Jesus, que nos use como instrumento do Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha todo o poder para falar aos nossos corações nesta noite. E que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra ache morada. Age de maneira que transforme vidas. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2 até o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, onde nós estaremos falando hoje. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Nós vamos ler até o versículo 12, porém, nós só vamos tratar hoje do versículo 1 ao versículo 4, tudo bem? Vamos falar hoje só do versículo 1 ao versículo 4, mas vamos ler até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu vos costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado o que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, e aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Que Deus abençoe a sua palavra. Apóstolo Paulo, ele começa esta segunda carta com uma oração para a igreja de Tessalonicenses. E nesta oração ele ensina algumas coisas doutrinárias, algumas coisas que nos fortalecem com a fé desses irmãos, com a perseverança deles, o sofrimento que eles estavam passando. Mas um outro motivo que o apóstolo Paulo escreve esta carta também é para colocar os irmãos em sintonia de um erro que estava sendo ensinado. E esse erro estava causando alguns problemas na igreja, onde os irmãos estavam atribulados, estavam perturbados, estavam sendo enganados. E desta forma o apóstolo Paulo escreve esta carta para corrigir este erro. Então ele começa exortando esta igreja. E o apóstolo Paulo falou na sua primeira carta, que aqueles irmãos que estavam preocupados com os crentes que morreram, com a volta de Jesus, e ele ensina lá que Jesus viria, quando ele viesse os mortos ressuscitariam, e a volta de Jesus, e quando Jesus voltasse os mortos ressuscitariam primeiro, e os que estivessem vivos seriam transformados e se reuniriam nos ares
com o Senhor Jesus. Então ele ensina um mistério que os irmãos não sabiam e tenta exortá-lo, confortá-los com o sofrimento de que aquelas pessoas que morreram perderiam a segunda vinda. Só que nesse ensinamento da primeira carta, o apóstolo Paulo disse que a volta do Senhor Jesus seria eminente. A expectativa da igreja primitiva era que Jesus voltasse no tempo deles. E é interessante que cada tempo, ou cada dispensação, ou seja, um período de tempo daquela igreja, daquele grupo, cada tempo que essas pessoas passavam da igreja primitiva, desde a primeira igreja até as demais, nas suas localidades, Ásia Menor, na Europa, elas tinham uma expectativa da volta de Jesus no seu tempo. O próprio Paulo, ao escrever na sua primeira carta, ele diz: primeiro vão ressuscitar os mortos, depois nós que estivermos vivos. Ele esperava nos dias dele a volta de Jesus. Com isso, alguns membros da igreja de Tessalônica começaram a dizer que Jesus já havia vindo e aqueles irmãos estavam deixados para trás. Esse é um outro motivo que Paulo escreve essa carta, para corrigir isso. E eles diziam: olha, vocês ficaram para trás. O que vocês estão fazendo agora é vão. Nós lemos que 1 Coríntios diz que o nosso trabalho não é vão, Senhor. O trabalho que você faz, ele não é vão. Ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de glorificar o nome de Deus. E por isso que você trabalha. Por isso que você é um obreiro, uma obreira na obra de Deus. Então, desta forma, o que você faz não é vão. E Paulo diz isso ao Corinto, falando sobre a volta de Jesus, o mistério que havia sido revelado para ele. E em Tessalonicenses, ele diz para os irmãos que Jesus voltaria, e ele voltaria no tempo deles eles esperavam. Então agora os pregadores ou os teólogos de plantão ali daquela igreja dizem para os irmãos: Jesus já voltou. O que vocês estão fazendo não adianta nada. Então, quem não espera por Jesus não precisa ter uma vida regrada, uma vida de caráter, uma vida sem pecados, não precisa deixar de pecar mais. Jesus já passou, já foi embora, já levou quem queria e nós ficamos para trás. Então, não precisamos dessas coisas de religiosidade, ortodoxia, ortodopraxia, ou seja, praticar a vida cristã, ser um cristão, porque Jesus já veio. E os irmãos começaram a ficar perturbados com isso. E outros disseram: nós estamos vivendo o dia da grande tribulação. Eu preciso dizer para você e repetir, que eu já venho falando isso aqui, que eles sabiam que eles estavam passando por uma grande tribulação. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova, onde ela começou dentro da perseguição. O apóstolo Paulo, ao pregar nessa cidade, na Europa, para os tessalonicenses, ele foi perseguido, e essa igreja não foi diferente. Ela era perseguida pelos judeus, pelos romanos. E então a igreja, ela passa agora por um distúrbio interno e um distúrbio externo. Quando eu falo de distúrbio, eu estou querendo levar os irmãos lá, quando nós estávamos pregando no Evangelho de Mateus, falando sobre Jesus, falando dos sinais da volta de Jesus. Seriam distúrbios internacionais ou universal, que seriam sofrimento, guerras, rumores de guerras, distúrbios na igreja, falsos mestres, falsos cristos, e agora Paulo fala aqui sobre exatamente o distúrbio que está acontecendo dentro da igreja e fora da igreja, que ela mexe com a igreja. A proposta de Paulo é que essa igreja não seja abalada com isso. Então esses irmãos estavam dizendo que uns que Jesus já voltou, e outros que Jesus já tinha passado, e outros que eles estavam vivendo a grande tribulação, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo muito. Então eles achavam que estavam vivendo agora o momento da grande tribulação. Então alguns esperavam que Jesus viria já naqueles dias, e outros que Jesus já havia passado. Consequência disso, irmãos, Paulo vai tratar isso mais para frente. Alguns irmãos não queriam mais trabalhar na obra de Deus. Alguns irmãos não queriam trabalhar mais nos seus empregos. Se Jesus já voltou, não preciso trabalhar. Se Jesus vai voltar agora, eu não preciso trabalhar, juntar riquezas, posso parar com isso tudo. Então, trouxe essa prática agora, baseado nesses ensinamentos dos teólogos de plantão. Então, a proposta do apóstolo Paulo agora é ensinar esses irmãos que não é desse jeito. Jesus vai voltar, a volta iminente de Jesus não quer dizer que seja neste momento. A perseguição que vocês estão sentindo agora, ela não tem nada a ver com a grande tribulação, que será uma grande tribulação de fato. Eu já devo ter falado aqui para os irmãos, uma certa ocasião, conversando com uma senhora, e ela quis saber de mim sobre o chip
chip de celular, esses chips que tem por aí. E ela perguntou para mim o seguinte: Manuel, o que você acha do chip? Eu falei: que chip, irmã? Aquele que eles vão botar na pele. Eu falei: nada. E se te colocar, o que você vai fazer? Eu falei: irmã, você quer dizer o que com isso? Não, que o chip é o sinal da besta. Eu falei: bem, quem te falou isso, irmã? Onde é que esse negócio está escrito? Aí ela falou: não, mas é o sinal da besta, é o chip que eles vão colocar na mão ou na testa. Eu falei: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Todos os tempos, o comércio, o relacionamento com o banco, vai tudo mudando. Uma hora você tem que ir no banco, tem que encher, tem que preencher. Hoje, do celular, você consegue fazer uma opção de coisas. Tem internet aí, que é um bicho de sete papão para muita gente. Mas sem a internet a gente quase não vive. A gente precisa dessas coisas que vieram. E se o chip for uma outra coisa que vier para facilitar a nossa vida, a gente vai ter que usar. Como é que eu vou fazer que não vou usar? Aí ela: mas essa é a marca da besta. Quem te falou, irmã, que é a marca da besta, irmã? Irmã, vamos fazer o seguinte, vamos viver hoje. Nós temos que viver hoje. O que a gente tem que ser hoje? Crentes fiéis a Jesus. Precisamos estar firmes na nossa fé. Sabe o que essa irmã fez? Pegou o telefone, ligou para o marido. E o marido, alguém entristecido com a igreja, porque ele queria que o pastor da igreja que ele frequentasse visitasse a mãe dele. E o pastor prometeu várias vezes e não cumpriu de visitar. Esse irmão estava prestes a se batizar na igreja. E esse irmão, quando o pastor não foi, ele mandou alguém. O irmão não gostou que o pastor mandou uma outra pessoa para visitá-lo. Ele passou a não ir mais à igreja. E a igreja dele agora é o computador. Vive na internet pesquisando sobre a volta de Jesus, sobre a besta, sobre essas coisas aí, o milênio, e fica lá agarrado no computador. E aí, falo com ele no telefone, ele vem falar para mim: rapaz, eu estou estudando, e o chip é a marca da besta. E não sei o que ela falou: irmão, vamos viver hoje, irmão, esquece desse negócio. Hoje a gente tem que ser firme na fé. Não, rapaz, você não está sabendo, não. Eu falei: irmão, o que a Bíblia diz? Não, rapaz, que na internet eu estou vendo. Irmão, crente tem que trabalhar com a Bíblia. É na palavra de Deus que a gente tem que estar baseado. Jesus já deixou os sinais que vão acontecer. O que nós vamos fazer se a besta vir? Ser crente. Precisamos ser crente. Agora, o que vai acontecer, o que não vai, é uma coisa que eu quero dizer para você. Falei para eles e digo aqui: haverá uma grande tribulação. A igreja vai passar por essa tribulação. E quem for crente naquele tempo vai sofrer. Porque essa tribulação tem um tempo, e vai ser um tempo terrível para a igreja de Jesus. Mas isso não é o fim. Porque o que está proposto para a igreja de Jesus é muito maior do que uma tribulação. Desta feita, irmãos, muitas pessoas estão perturbadas, estão desorientadas mentalmente e espiritualmente, procurando uma data para a volta de Jesus, querendo entender quando é que Jesus vem, mas não tem uma vida cristã com Deus, não convive com a sua igreja local como esse rapaz, quer ser alguém, um transmissor da palavra, quer ser alguém que contribui com a palavra, mas não tem base na palavra de Deus. Então esta noite eu quero compartilhar com você, não deixando ser abalado, nem enganado facilmente. A primeira coisa que Paulo fala aqui, irmãos, para nós não sermos abalados e nem enganados facilmente, ele fala assim: nós devemos congregar uns com os outros, a nossa reunião. E está no versículo 1 que eu quero falar para você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Essa palavra no original, no grego, ela quer dizer, o nome dela é epsunagoge. Ela era usada para indicar as reuniões comuns da igreja, o culto comum da igreja, o ajuntamento da igreja, mas ela é mais do que tão somente o fato de você frequentar uma igreja, de você ser religioso. Essa palavra, ela fala de congregar. É a mesma palavra usada lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuramos animarmos uns aos outros, sempre, mas principalmente agora, que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. Carta aos Hebreus, ela foi escrita para fortalecer os irmãos que também estavam vivendo em perseguição, mas por conta da perseguição estavam desistindo
de ter confraternizar com seus irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Estavam abandonando a fé por conta da perseguição. Então Paulo usa uma palavra que ela está dizendo sobre reunião, congregar. Congregar não é ser só religioso, congregar não é frequentar, é ter comunhão com os irmãos. Ainda que você esteja ausente, você tem um bom relacionamento com Deus e com os irmãos. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui, para você deixar de ser abalado e enganado facilmente, você e eu precisamos congregar, mas é no sentido da palavra. Congregar é ter comunhão com os irmãos. Não é qualquer coisinha que vão nos afastar. Não é qualquer coisinha que vai fazer com que nós nos afastemos uns dos outros. Então, onde Paulo chama os membros da igreja para se congregarem, ou seja, não só frequentar o templo, mas ter um relacionamento uns para com os outros. Os irmãos precisavam se relacionar. E quando os irmãos congregam, o que acontece quando nós participamos da igreja, irmãos? Eu quero ajuda aí. Você participa da igreja, a igreja tem escola bíblica, a igreja tem os cultos semanais de oração, tem os cultos aos domingos. O que acontece quando nós nos congregamos? Nós nos reunimos na igreja. O que acontece com a pessoa? Alguém pode me ajudar? Oi? E comunhão é ensinada onde? Na Bíblia, não é? Então, se eu congrego, eu vou ter comunhão, porque a Bíblia diz que eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Então, para eu congregar, ou seja, não é só estar presente, mas é ter um bom relacionamento com a igreja local. Então, desta forma, quando nós congregamos, nós podemos aprender a palavra de Deus. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque no segundo tópico eu vou falar justamente sobre quem de fato aprende, congrega. Mas seguindo aqui, irmãos, o que Paulo ensina aqui é que as reuniões, ou seja, os cultos comuns que aconteciam na igreja de Tessalônica, ele aponta para aquele culto solene da volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que as reuniões comuns deles, as nossas reuniões comuns, como esta aqui, nós estamos aqui, mas Deus está aqui, o Espírito de Deus está direcionando a vida de cada um irmão que foi remido pelo sangue de Jesus. Então Deus está presente aqui, e este culto, a coisa mais importante deste culto é a presença de Deus falando nos nossos corações. Então Paulo está dizendo que o congregar, ele fala da nossa reunião com o Senhor, que esse começa aqui. Nossa reunião aqui, irmãos, ela aponta para a reunião daquele dia com Jesus. E aí eu quero dizer para você duas verdades. A primeira é que quem congrega com o povo de Deus, sendo do povo de Deus, vai congregar com Jesus naquele dia. Quem não congrega com o povo de Deus, não tem comunhão com o povo de Deus, mesmo tendo o nome de cristão, ele não vai estar naquele culto, naquele dia, onde o Senhor vai reunir os seus, onde Ele vai voltar e mandar os anjos juntar as pessoas dos quatro ventos, como diz a palavra de Deus, e Ele vai reunir todos os crentes naquele dia, para a reunião solene, para o culto solene. Eu quero dizer para você a responsabilidade que eu e você temos quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Nós estamos apontando para que um dia, com todos os problemas que cada um de nós temos, com todas as responsabilidades que cada um de nós temos, nós nos reunimos para adorar a Deus. Aquele dia nós vamos nos reunir para adorar a Deus e agradecer a Deus, porque nunca mais nós vamos sofrer mais. O sofrimento vai ser terminado. Não vai haver mais perseguição nem tribulação, nem doenças e nem mortes, porque aquele vai ser o fim das dores. E vamos iniciar agora uma eternidade, uma vida com Deus. Mas é necessário congregar. E por que eu chamo a atenção nesse termo, irmãos? Porque o congregar, irmãos, é o papel daqueles que um dia entregaram as vidas para o Senhor Jesus. Mas eu quero que você entenda, eu não estou falando aqui de pessoas que não estão frequentando a igreja, eu não estou falando aqui de pessoas que às vezes não podem estar aqui. Nós estamos nos dias que nem todos podem estar aqui presentes, mas estão assistindo pelas suas casas, e aí estão congregando, e às vezes não podem assistir em casa, mas tem contato com os irmãos e tem comunhão com todos. Então isso é congregar. Então o que eu quero dizer com isso é que a volta de Jesus, ela vai ser um ajuntamento dos remidos de Deus. E eu quero perguntar para você nesta noite: você tem congregado com a sua igreja?
Congregar é fazer parte, é ter comunhão. E comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Você tem feito isso? Então Paulo diz que a nossa reunião com o Senhor, quanto à vinda do Senhor Jesus, ele vai usar esta comunhão para dizer para ele algumas verdades, para ensinar algumas coisas para eles. Eu quero dizer para você, se você quer aprender algumas coisas de Deus, você precisa congregar. E se você acha que esse negócio de congregar está por fora, eu quero dizer para você que você está por fora do reino de Deus. A ignorância te afastou do conhecimento de poder estar junto com o povo de Deus, participando do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Então, uma outra coisa que eu posso dizer, quem não congrega com os remidos de Cristo, não vai congregar, nós já falamos aqui. Então, esta comunhão que nós temos aqui, ela será na máxima a comunhão que nós teremos no céu. Então, por isso, nós temos que ter uma ótima comunhão com Deus e com nossos irmãos. Que nada venha interferir essa nossa comunhão. Mas se há alguma coisa que interfere, nós precisamos tratar disso, irmãos. Porque nós precisamos congregar. Então, eu só estou falando hoje para alguém que está afastado da igreja, não está congregando com um grupo por conta de picuinhas. E eu quero dizer para você que é picuinhas. Porque nada pode separar o servo de Deus do amor de Cristo. Nada. Nem tribulação, nem morte, nem perseguição. Nada. Quanto mais picuinhas. Então se acerte com Deus e venha congregar com o povo de Deus. Mas só pode congregar com o povo de Deus aqueles que um dia foram chamados por Jesus Cristo. Então, irmãos, como a irmã falou, nós aprendemos de comunhão quando nós congregamos. Nós aprendemos que a comunhão, ela faz parte de um resultado de que nós aprendemos quando estamos juntos. A palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Estamos falando nas quartas-feiras sobre como derrotar a crise da comunhão, ou seja, derrotar a crise para que nós tenhamos uma comunhão limpa, que agrade a Deus. Nós precisamos estar congregando. E congregando nós vamos aprender. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, para que nós não deixemos de sermos abalados e nem enganados facilmente, é conhecendo a verdade e vivendo-a. Então nós podemos notar, versículo 2, diz assim, e Paulo diz assim, acerca da nossa reunião com Jesus, a vinda dele, nós vos exortamos. Paulo começa a ensinar, mas a base do ensinamento do apóstolo Paulo é naquilo que ele aprendeu. Nós estamos agora preparando alguns estudos para os irmãos, as irmãs novos crentes, para os irmãos que estão vindo de outras denominações, e ali nós estamos estudando algumas coisas, e é interessante, irmãos, que a nossa base cristã, está no ensinamento, naquilo que nós aprendemos sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como é que Deus se revela a nós, de que maneira nós podemos conhecer a Deus. Isso é base para todo o cristão. Então essas coisas que nós aprendemos, é em cima destas coisas que Cristo edifica a sua igreja. E é aqui que nós aprendemos a edificar a igreja de Cristo, baseado nesses ensinamentos, e nada é diferente disso. Então Paulo vai usar agora de algo que ele já ensinou. Se você notar no versículo 5, ele diz assim, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Não era só sobre o anticristo que ele dizia sobre as doutrinas básicas que eu e você temos que ter. Independente que você é pastor, que você é membro de igreja, nós temos que ter essas doutrinas básicas. E isso vai evitar que nós tenhamos grandes problemas. Então nós podemos notar aqui, que ele começa a ensinar os irmãos, os Tessalonicenses, sobre a verdade, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o retorno. Então a coisa mais importante da exortação de Paulo aqui nesse momento é que os irmãos tivessem certeza de que Jesus ainda não havia voltado. Porque isso quebraria todo aquele equívoco que os irmãos estavam vivendo. E eu quero dizer para você que aqueles pregadores talvez tivessem até boas intenções, mas eles estavam equivocados nos escritos que eles entenderam de Paulo, equivocados nas revelações que disseram para a igreja, e isso trouxe um problema para a igreja. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar aqueles irmãos, e eu quero destacar aqui duas palavras que ele fala nesse versículo 2. E ele fala, não vos demoveis e nem vos perturbeis. A primeira palavra, não vos demoveis, no grego, no original, é saleio. Está relacionado com um abalo muito forte, com algo muito grande. Sabe, quando o irmão Manuel pregou aqui, no domingo passado, e ele falou sobre
uma família pode ser transformada. Como uma família pode ser transformada? Ele usa ali a experiência de Paulo e Silas e o carcereiro. Fala de Lídia, né? Fala daquela moça endemoniada. Mas lá no carcereiro, no capítulo 16 de Atos, versículo 26, o irmão Manuel deve ter lido aqui para os irmãos, que as bases da cadeia estremeceram tão forte com aquele terremoto que deu. As correntes e as cadeias se soltaram dos presos. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que essa palavra demoveis quer dizer. Não vos demoveis. Não deixe serem abalados nem por um terremoto. Que a sua doutrina, que a minha doutrina, aquilo que foi nos ensinado como base na palavra de Deus, não seja movido nem por um terremoto. É isso que ele está dizendo aqui. Não vos demoveis, nem vos abaleis facilmente. Irmãos, quantas pessoas têm se afastado da obra de Deus facilmente? Você sabe por que eu falo facilmente? Porque Jesus diz lá em João capítulo 10, que quem o Pai entrega nas mãos deles, ninguém as tira, porque o Pai é maior do que todos. E ele continua dizendo, eu e o Pai somos um. Aqueles que, as minhas ovelhas, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais perecerão. É nessa fé que o servo de Deus precisa estar. Então nem um terremoto, nem a perseguição, nem uma grande tribulação deve balançar, deve abalar a fé que eu e que você temos em Jesus Cristo. Porque se isso se abalar, meus irmãos, a igreja, ela não tem força para continuar. Então eu quero dizer para você que Paulo diz aqui para os Tessalonicenses, não vos demoveis. E quantas vezes a gente fica triste com tão pouca coisa a gente desiste. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, você tem pelo menos um sonho para realizar na obra de Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um sonho. Alguém quer cantar, alguém quer trazer uma música que fez para Deus, alguém tem um projeto talvez social, eu tenho certeza que muitas coisas, eu quero dizer para você que essa inquietação, esse sonho é de Deus. E você não pode desistir disso. Você não pode desistir porque Deus colocou no seu coração. E há quantas coisas Deus tem colocado nos nossos corações e a gente às vezes deixa passar por conta de desafios, por conta de obstáculos, e nós somos demovidos, abalados. O que um abalo faz? O que um terremoto faz com as coisas físicas? Ele racha a terra, ele derruba prédios, pessoas morrem. O apóstolo Paulo está convidando aqui, não sejam demovidos, não sejam abalados. A segunda palavra que ele fala aqui, é não vos abaleis. Demover é sair do lugar, é trincar, é quebrar. A outra é não vos abaleis. Essa palavra abalo, lembra que os irmãos cantaram aqui, atribulado o coração? Essa semana eu ligar para o irmão Fred e falar, irmão, eu estou precisando que o irmão canta o hino assim, assim, assado. Aí quando eu fui lá no grupo do louvores, eu vi lá, atribulado o coração. Eu falei, é esse mesmo, não vou nem falar nada. Nós nem conversamos essa semana, né? Atribulado o coração. É isso. O que um coração atribulado faz? Ele é demovido, ele é abalado. E aí ele desiste. Então o abalado aqui é um problema mental tão forte, que a pessoa ela fica desorientada. E depois que acontece a demolição ou a demoveção, que a pessoa sai do seu centro, ela é abalada, e depois de abalada ela é enganada. E enganada, qualquer vento de doutrina vai levar para um lado, levar para o outro. Uma hora é água, uma hora é óleo, uma hora é lasquinha de cruz, e aí vai se seguindo, e longe de Jesus vai seguindo. Então, esse abalo, ele abala a mente da pessoa, porque ela não está baseada na fé em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos que eles não deviam ficar perturbados, assustados, agitados em confusão. Você já atendeu uma pessoa totalmente confusa e abalada com aquilo que ela ouve? Quem é funcionário público, sempre tem um negócio de salário, tem um negócio assim, e aí vem uns malucos para você, olha, vai sair tanto, e assim, todo mundo duro, devendo, aí o cara diz, vai sair tanto, e provou aí, ó, tem um dinheiro que nós ganhamos, e o cara vai doido, espalha aquele negócio. Aí todo mundo acredita. Um já vai fazendo conta com aquele dinheiro. O outro, no meu trabalho, as pessoas pensavam, como eu fui do sindicato,
Eles achavam que eu tinha uma resposta para tudo sobre os processos que o governo tem para pagar o servidor. E vinha, olha, você pode me passar quanto é que vai ser por cento que eu não vou receber? Eu falei, hã? Quantos por cento eu vou receber? Mas por que você está me perguntando? Não, você não é de sindicato, eu não sou de sindicato. Mas você me fala como... Eu falei, isso é mentira. Não entra nessa não. Quando o dinheiro estiver na sua conta, você fica tranquilo. As pessoas ficam desesperadas, porque queriam o dinheiro logo na conta. E aí você tinha que falar alguma coisa. Não é assim não, irmão, peraí. Não vai funcionar desse jeito. Tem que acontecer isso, para que você possa receber. E tem um tal de precatório, tem um monte de coisa para sair. E todo dia está saindo, as pessoas ficam desesperadas. Pensam que aquilo vai resolver a vida delas. E elas querem um crente demovido, um crente abalado mentalmente. Ele acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. E, irmãos, nós precisamos vigiar, para que as falsas doutrinas não venham sobre nós. O apóstolo Paulo diz para eles não acontecer isso nem por palavra, nem por epístola, nem por espírito, nem por epístola. Essas três coisas ele fala. E aí eu quero encerrar, irmãos, hoje, nesses dois. Semana que vem a gente continua, porque senão vai ficar muito grande. Mas ele diz assim, nem por espírito, nem por palavra. Palavra como? Um líder vinha e falava para a igreja, olha, Jesus já voltou e a gente precisa saber que não vai ter mais, não precisa ficar mais essa preocupação. Jesus já voltou. Por espírito, alguns que receberam tais revelações, os profetas, homens e profetas mulheres, profetisas, de plantão, que diziam, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí começavam a ensinar algumas coisas. Então Paulo fala, não por palavra, nem por espírito, nem por epístolas, mesmo que estão falando que sejam nossas. É o que ele diz aqui no texto, no versículo 2. Então, desta forma, o que ele quer dizer com isso? Para que vocês não saiam da doutrina que vocês aprenderam, nem se disserem que foi eu que escrevi. Isso diz o apóstolo Paulo. E é o que os irmãos estavam fazendo. Na igreja primitiva, algumas pessoas escreviam coisas e davam nome de heróis da fé, de pessoas famosas, como Paulo, como Pedro, como João. Tem muita coisa escrita, que não foram eles que escreveram. Mas para conseguir ibope naquilo que escrevesse, eles botavam. Então é possível que alguns pregadores, alguns líderes disseram, olha, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Ó. O que ele disse na volta iminente de Jesus é que ele ia voltar e já voltou. Está escrito aqui na epístola do apóstolo Paulo. Então, para ensiná-los, ele diz, não acredito nisso. Irmãos, eu quero dizer para você, não há nenhuma revelação nova, que mude a sua vida cristã. A revelação que nós precisamos está na palavra de Deus. Só a Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação completa do que Deus quer que eu e que você saibamos para a salvação. Deus pode usar pessoas para falar algumas coisas? Pode. Mas Ele pode falar direto para você também. Então eu quero dizer para você nesta noite, para você não deixar ser abalado nem enganado facilmente, eu quero dizer que você precisa, em primeiro lugar, vamos aplicar o que nós estamos dizendo aqui, você precisa fazer parte da igreja de Jesus. Você precisa ser chamado por Jesus para ser salvo. Porque se você não for chamado para ser salvo, o seu congregar aí não vai adiantar. É preciso ter tido uma experiência com Deus. É preciso ter tido um novo nascimento. E em segundo lugar, tendo tido esse novo nascimento, é necessário que você obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Devemos ter comunhão uns com os outros. E como é que você ama e tem comunhão se você não está junto? Se você não gosta de estar junto, tem um problema. Então é necessário congregar uns com os outros. E em segundo lugar, para você não ser enganado, não ser demovido, abalado facilmente, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa usar a palavra de Deus. Você precisa ler a sua Bíblia. A Bíblia diz que o varão feliz é aquele que lê a palavra de Deus de dia e de noite. Eu não sei quão crédito você tem dado para a palavra de Deus. Eu me recordo, meus irmãos, na minha juventude, saindo da adolescência, eu me converti. Mas antes disso eu queria ser padre, porque eu era católico. E eu achava que eu ia crescer na igreja sendo padre. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não conhecia Jesus Cristo. Deus era o Deus que meu pai falava, minha mãe falava, e eu não conhecia Jesus. Até que um dia Deus me chamou de dentro de um bar para ser um cristão, para segui-lo. A partir deste momento, Ele me iluminou, como ilumina você, para entender que esta é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Versículo 36, diz assim do capítulo 8 de João: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a base que nós temos, a base doutrinária que nós temos da Bíblia, para que nós adoremos e sirvamos a Deus. A outra coisa que o Senhor Jesus diz no capítulo 5 de João, versículo 24: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas são as garantias que Deus nos dá. Capítulo 10 de João que eu falei, Jesus disse que ninguém sai da mão dele. Quem Ele chamou jamais vai ser perdido. Então eu quero dizer, se você não tem essa experiência, busque a Deus para que o Senhor transforme a sua vida, para que você tenha a experiência do Espírito Santo habitar na sua vida. Mas se você já tem essa experiência, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, leia a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, peça a iluminação do Espírito Santo, para que você possa entender a vontade de Deus. E quando nós, seja qual for o sofrimento que nós venhamos a passar, seja qual for as tribulações que nós venhamos a viver, nós não seremos facilmente derrubados. O Senhor Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que haverá uma tribulação tão grande que nunca houve igual e nem haverá. No versículo 15 ele diz lá do capítulo 24 de Mateus que vai vir o falso, o dia da iniquidade, aquele homem da iniquidade que vai vir. Então Jesus só vai vir depois da grande tribulação. Nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente, mas por hoje eu queria deixar para você: como está a sua fé diante da circunstância que você tem vivido hoje? Como está a sua fé? Meu irmão, minha irmã, nós não trabalhamos para pessoas especificamente. Nós servimos a Deus e servimos o nosso próximo. A resposta da nossa fé em Deus é um serviço ao nosso próximo. Como está a sua vida? Você está firme ou está abalado? Está firme ou está atribulado? Sofrimentos? Nós não estamos isentos de passar. Mas uma coisa é certa: ninguém pode nos tirar da mão do Senhor Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a sua cabeça nesta noite. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele pode resolver o problema da sua vida, o problema das nossas vidas. Basta você crer. Eu não sei o que é o seu problema, mas eu creio que Jesus pode mudar a sua história. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, permita, Senhor Deus, que esta igreja venha congregar de maneira, no sentido da palavra, de ter comunhão com o Senhor, de ter comunhão uns com os outros, de que não sejam demovidos, abalados, Senhor Deus, enganados com facilidade, e não venham ser enganados mesmos, porque conhecem a sua palavra, porque creem na tua palavra, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe aqueles irmãos e irmãs que porventura se encontram fracos na fé, se encontram, Senhor Deus, sem ler a palavra de Deus, sem buscar entendimento na tua palavra e sem orar com entendimento, porque se não lê a Bíblia, não tem como orar com entendimento. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, se alguém nesta noite que não conhece a Jesus, que o seu Santo Espírito revele para ele, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade de podermos pregar a tua palavra. Sabemos que não conseguimos alcançar a eficácia da mesma, Senhor, o poder da mesma, mas nós sabemos que o seu Santo Espírito pode cumprir e fazer aquilo que faltou fazer efeito. Então nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, onde quer que for ouvida esta palavra, que ela tenha eficácia de transformação e de salvação. Muito obrigado por esta noite. Nós pedimos que nos leve em paz aos nossos lares. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a você que esteve conosco nesta noite aqui, você aí que esteve assistindo da sua casa, cultuando aí da sua casa, do seu trabalho. Muito obrigado. Nós queremos te convidar para quarta-feira ainda, estar conosco no culto de oração, onde estaremos falando do 15º segredo para derrotar a crise da comunhão. Eu convido você para estar conosco. Semana que vem nós temos a reunião dos líderes e também a nossa sessão ordinária. Eu quero também, irmãos, pedir que os irmãos estejam orando, agradecendo a Deus pela vida do pastor N e o pastor Vanderlei Lima. O pastor Vanderlei é casado com a sobrinha da irmã Dorcas aqui. Estará assumindo dia 5 a Igreja Batista em Marataízes. Pastor N passou no processo de sucessão
na igreja de Conduza, se eu não me engano, Dom Bosco, aqui em Cariacica. E vai ser dia 12 a posse dele também. Estaremos pregando lá no dia 12. Então peço que vocês estejam orando por esses irmãos, agradecendo a Deus por essas vidas e pelas igrejas que vão receber esses pastores ali também. Então, eu quero te agradecer pela sua presença, agradecer a Deus pela sua vida, que você tenha uma boa semana com Jesus. Se precisar de alguma coisa, estudo bíblico, esteja à vontade para falar conosco, qualquer irmão aqui da igreja, nós estamos à disposição para estar falando sobre a palavra de Deus com você. Então, por agora, o amor de Deus, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a comunhão do Santo Espírito Santo de Deus, seja com este povo e todos os povos de Deus espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Coração silenciosa. Após o pós-luz, nós estamos encerrados nesta noite.